Olá, bem-vindos ao nosso estudo de teoria do espalhamento, que dentro da mecânica quântica é a teoria que estuda as colisões entre partículas microscópicas. Nessa primeira aula nós vamos introduzir conceitos elementares, tais como o de seção de choque, que é um observável bastante importante em experimentos de espalhamento. Isso é usado tanto em colisões em laboratório, como em aceleradores de partícula, e também interações da radiação com a matéria, raios cósmicos e uma infinidade de outros processos. Vamos então fazer uma pequena introdução à teoria de espalhamento. Espalhamento, então, estuda colisões entre um feixe de partículas incidentes e um alvo, por exemplo. E essas colisões levam a partículas que são espalhadas. O espalhamento ele já é estudado na mecânica clássica, mas aqui na mecânica quântica ele tem um tratamento distinto. São dois tratamentos diferentes e complementares. Lembrando, na mecânica clássica, a gente estuda o desvio da trajetória das partículas incidentes devido às partículas do alvo. Então há uma colisão e vê como que as partículas desviam do alvo, e o estudo é todo baseado em estudar a trajetória dessas partículas. Já na mecânica quântica não dá para falar em trajetória, esse conceito não é aplicável. Então o que se estuda tipicamente é o espalhamento de ondas de matéria no caso, né? E essas ondas de matéria têm funções de onda que satisfazem a equação de Schrödinger, que é a equação que governa a mecânica quântica não relativística, que é o que a gente está estudando aqui. Então, velocidades não relativísticas. As experiências de espalhamento elas fornecem várias informações sobre, em primeiro lugar, as interações entre partículas, núcleos, átomos, moléculas, entre as interações ou forças, que são descritas por potenciais, mas também descrevem a estrutura de objetos compostos. Por exemplo, núcleos são compostos de prótons e nêutrons. Essa estrutura se descobre também em processos de espalhamento, se estuda isso. E também, prótons e nêutrons não são partículas elementares, são compostos de quarks. Tudo isso foi descoberto através de experiências de espalhamento. Então, para descobrir tanto a estrutura de objetos quanto sobre as interações entre as partículas. Um aparato importante no experimento de espalhamento são os detectores. Os detectores eles são colocados estrategicamente em algumas posições para medirem as partículas provenientes do espalhamento. E conforme for o tipo de partícula que está sendo estudado, que é produto desse espalhamento, existe um detector apropriado ou diferentes detectores apropriados para se medir essas partículas. Também diferentes geometrias. Os detectores podem ser colocados em algumas regiões e não toda a volta de onde sai o produto desse espalhamento. Também existem duas classes, aqui dois tipos de experimentos de espalhamento. Primeiro, poderia se considerar espalhamento de alvo fixo. Então, como o nome está dizendo, existe um feixe de partículas que ele bombardeia um alvo que está parado. Tá? E se observa então o resultado desse experimento. Os primeiros experimentos foram de alvo fixo e muitos ainda são de alvo fixo. Depois, com o aumento da energia, aí se progrediu também para os colisores, que é um segundo tipo de experimento, que ao invés de um alvo fixo, tem os dois feixes são acelerados em em sentidos diferentes e eles colidem um contra o outro. Então isso acontece nos grandes aceleradores de partículas. Vamos falar sobre o observável fundamental num processo de espalhamento, que é a seção de choque. Então, em colisões tipicamente entre um feixe de partículas incidentes e um alvo, vai levar como resultado partículas espalhadas, tipicamente em muitas direções, talvez em todas as direções. Podemos ver nesse esqueminha aqui, então, que tem
eu tenho um feixe de partículas incidentes, aqui estaria sendo representado por ondas, tá? Partículas incidentes, vão chegar numa região onde tem aqui o alvo. Esse alvo pode estar fixo, ou poderia eventualmente ser um experimento de colisores também, mas a gente aqui vai tratar como sendo alvo fixo. Então, essa região que tem o alvo, então, quando chegarem suficientemente próximo aqui, vai haver, então, vai entrar na região do alcance do potencial. Potencial devido à interação aqui entre o alvo e as partículas incidentes. Depois dessa interação, algumas partículas não vão ser espalhadas, elas vão seguir na direção inicial. E outras tantas vão ser espalhadas em outras direções. Como que a gente mede isso? Como que a gente estuda essas partículas espalhadas? Por exemplo, olhando o número de partículas que são espalhadas numa dada direção. Então, a gente olha, por exemplo, aqui, a gente pode ver aqui, esse cone, ele vai representar um ângulo sólido, então, de ômega, ao longo da direção, dada pelos ângulos, por dois ângulos aqui, θ e φ, e ao longo desse ângulo sólido, eu posso me perguntar quantas partículas vão ser espalhadas nessa direção e vão atravessar essa região aqui, vão sair aqui na direção dessas flechinhas aqui. Então, o número de partículas que são espalhados nessa direção vai... Que direção que é essa? O ângulo sólido é dado aqui, coordenadas esféricas, sendo de θ, de φ. Tá? Tal como a gente está acostumado a tratar coordenadas esféricas. Número de partículas que atravessa esse ângulo sólido, ele vai ser proporcional ao que a gente chama de seção de choque diferencial. Então, a seção de choque diferencial é definido assim, de sigma de ômega. Então, ela é função de θ e φ. Aqui ele está no ângulo, está descrevendo então essa seção de choque nesse ângulo sólido aqui, descrito pelo ângulo θ e φ, com essa área que é R2 de ômega, e o número de partículas está aqui do lado direito, né? O número de partículas espalhadas nesse elemento de ângulo sólido. Então existe uma proporcionalidade direta entre seção de choque e número de partículas. E a igualdade se dá aqui quando incluir aqui o fluxo incidente, que é 1 sobre J inc, né, é o fluxo incidente, que é basicamente o número de partículas incidentes por área e por tempo, ou seja, pode ser considerado como a densidade de corrente incidente, tal como a gente trata a densidade de corrente em mecânica quântica, né? Então, a seção de choque, a gente pode ver aqui claramente que, olhando para as dimensões, a gente vê que a seção de choque vai ter dimensão de área. A gente pode considerar agora todas as direções do espaço, ou seja, olhar para esse cone de partículas, onde tem partículas espalhadas, e integrar sobre todas as direções possíveis, ou seja, integrando em todo o ângulo sólido, e com isso a gente obtém a seção de choque total. A seção de choque, então, total é quando a gente integra sobre o ângulo sólido. Então, aí, colocando explicitamente as variáveis, a gente integra, então, em seno de θ de θ vai de 0 a π, então todas as direções possíveis aqui, todos os valores possíveis de seno de θ, coordenadas esféricas, e 0 a 2π na coordenada φ, também de coordenadas esféricas. Então, fazendo a integração completa aqui, se obtém a seção de choque total. A unidade da seção de choque, que é bastante usado, é o bar, ou múltiplos, né, pequenos do bar. Então, um bar é 10 na menos 24 centímetro quadrado. Então, é a unidade de área, né, como eu falei anteriormente. A gente, dependendo do experimento, a gente vai tratar com unidades microbar, milibar, nanobar, picobar e até femtobar, dependendo do experimento, né?
Então vai em todas essas regiões aqui, dependendo da energia e dos experimentos que está se fazendo. O conceito de exceção de choque ele é fundamental. Ele é o observável mais importante que vai ser medido em experimentos de colisões, experimentos de espalhamento. Ele é usado desde colisões a baixas energias até colisões em altíssimas energias nos aceleradores de partículas. Então esse é o observável mais importante da teoria do espalhamento. Vamos então agora estudar um outro conceito, que é o conceito da amplitude de espalhamento, no caso de partículas sem spin. Vamos tratar então o caso do espalhamento elástico entre uma partícula não relativística, essa partícula tem massa m, e um centro espalhador. Esse centro espalhador pode ser uma partícula ou várias partículas, pode ser um núcleo, pode ser um sistema composto. Então está jogando uma partícula com velocidades não comparáveis à velocidade da luz, ou seja, considerado baixas energias, e o centro espalhador. E a interação vai ocorrer durante o processo de espalhamento. Né? Se for o caso da interação ser independente do tempo, então vai ter caracterizado aqui um potencial sobre a partícula que está sendo espalhada, partícula que está interagindo ali com o alvo, né? O potencial devido a essa interação. E aí a função, então ela vai depender apenas da posição e não do tempo, né? O potencial. E a função de onda, nesse caso, a função de onda total, ela pode ser escrita dessa forma, né? Forma de uma onda estacionária, então, que é a função de onda total, função da posição do tempo, vai ter uma parte espacial, que é então psi de r, e uma exponencial de e na menos i et sobre h cortado. Então isso aqui já é uma solução que a gente obtinha antes em outros casos, na resolução da equação de Schrödinger, na mecânica quântica, né? E vale aqui também para o processo de espalhamento. Então a parte que não depende do tempo vai satisfazer a equação de Schrödinger independente do tempo, usual, né? Onde V aqui, então ele é o potencial devido a esse centro espalhador que vai ter a interação entre esse centro espalhador e a partícula que está incidindo. E vai dar então o resultado desse espalhamento. É esse problema que a gente vai procurar resolver. Qual que é a energia do espalhamento? A energia do espalhamento ela é a energia cinética das partículas incidentes. Se o alvo ele está parado, então é experimento de alvo fixo, a energia está toda com as partículas incidentes, que vai ser então, usualmente, momento ao quadrado, P2 sobre 2m, ou colocado em termos de momento na onda de matéria, né? Então h cortado quadrado, k ao quadrado sobre 2m, isso vai ser sempre positivo. Então a energia do espalhamento é uma energia positiva. Bom, a partícula incidente, geralmente partículas elas se comportam como ondas de matéria, né? Então essas ondas de matéria são descritas por um pacote de ondas. Acontece que se o tamanho desse pacote de onda for muito maior do que a região onde o potencial atua, aí a gente pode, é o caso mais usual, mais simples que a gente trata, que é tratar a onda incidente como sendo uma onda plana. Então, as partículas incidentes, elas são tratadas como uma onda plana. E vamos chamar assim, então, que seria uma onda plana, né? O formato usual aqui, uma constante vezes a exponencial, e na i, k0, produto escalar com r, né? K0r. Então, é uma onda plana típica, que tem, para as partículas incidentes, que tem um momento característico na direção do feixe, né, de partícula, feixe incidente, está na direção K0. Já vamos mostrar uma figura. Então, temos aqui o feixe das partículas incidentes, então tem aqui, nós chamamos de K0, o momento dessa partícula incidente.
Ao ser espalhado, então aqui são duas figuras, né? Parte A e a parte B. E a parte A está só mostrando como é o momento, então, o momento das ondas incidentes, e eu depois vou investigar a onda espalhada, que tem uma outra direção, então que é caracterizado por um outro momento, K, né? A gente fala momento, mas é o número de onda, né? Número de onda. É proporcional, né? Momento e número de onda. O resultado da interação, então aqui eu tenho uma onda incidente, então está representando aqui a frente de onda, que vai entrar na região aqui que tem o alvo, tem um certo alcance, esse potencial, e aí eu vou olhar para as ondas espalhadas, numa certa direção. Tá? Também eu tenho as ondas não espalhadas, que a gente já comentou antes, e do ponto que tem o alvo, vai acontecer a interação, e vai ocorrer aqui um espalhamento, e como resultado vai existir uma onda espalhada. Se entrar uma onda incidente, aí no ponto aqui onde tem o alvo, vai sair uma onda espalhada, tipicamente em todas as direções. A gente vai estudar qual que é a dependência com a direção. Tá? Então, olhando tipicamente para uma certa direção. Então, essa onda emergente, nós vamos chamar de psi espide espalhada. Né? Pode acontecer do espalhamento ser isotrópico, que não é o caso mais geral. Né? No caso geral, não é isotrópico. Mas se for isotrópico, ele vai ser a onda espalhada, que seria a onda emergente, tenho a onda incidente e eu tenho a onda emergente. Aqui esses círculos representam as frentes de onda aqui, esféricas, então, de uma onda espalhada. Se for isotrópico, vai ser igual em todas as direções. Então essa onda espalhada ela é esfericamente simétrica e vai ter a forma que é uma forma de onda esférica, que é E na I, K, R sobre R. Então tem o R aqui no denominador que vai caracterizar a onda esférica, que saiu do ponto onde tem aqui o alvo. Né? Então incidiu aqui a onda incidente, interagiu, e aí como resultado do alvo aqui sai a onda espalhada. No caso mais geral, a onda espalhada ela não é esfericamente simétrica. Então a amplitude ela pode depender sim da direção θ, que é o θ aqui com o ângulo com o eixo Z, ângulo da colisão. O eixo da colisão aqui se chama eixo Z, no caso aqui. E então, olhando conforme for a posição do cone, vai ser diferente a onda espalhada. Então, como é que se faz isso? Se escreve o caso isotrópico, tem aqui a onda, que seria a onda esférica, E na I, KR sobre R. Então entra aqui o número de onda K, então que já é na direção da onda espalhada, e vem para aquele ângulo sólido ali, só que é modulado por uma outra função que vai nos dizer quanto vai ser a intensidade desse espalhamento em cada direção. Então, variando aqui a posição desse cone, desse ângulo sólido, essa função aqui pode dizer como que é essa variação. Então, o quanto que difere aqui simplesmente de uma onda esférica, a onda espalhada. Então aqui aparece pela primeira vez essa função, ela é super importante, que ela vai caracterizar o espalhamento. E ela é chamada então F, chamado de amplitude de espalhamento. Função dos ângulos. Tá? Como resultado, então, após o espalhamento, a onda total vai consistir da superposição da onda plana inicial, que é o φ-inc, e a onda espalhada. Então isso vai ser, o resultado vai ser a função de onda final total aqui, vai ser a superposição da onda incidente e da onda espalhada. E aí então, da forma que foi descrito ali então, a gente pode fatorar essa constante, depois a gente pode descobrir o valor dessa constante. Então a onda plana incidente, E na I K0 vezes R,
Então, o momento na direção desse número de onda, K0, e depois a onda espalhada, que vai estar na direção K, modulado pela amplitude de espalhamento. Tá? Então, aqui seria um valor aproximado aqui do que seria a função de onda da onda após o espalhamento. Então, um dos objetivos desse trabalho todo, quando a gente estuda a teoria de espalhamentos, é obter a função de onda. E aqui foi colocado um sinalzinho mais em cima, porque existem soluções da equação de Schrödinger que eu tenho uma onda espalhada que ela sai aqui do alvo e vai para todas as direções. Existe uma outra solução que seria, ela vem de todas as direções e chega ao alvo. Nós estamos falando de uma onda que é emergente, ela sai do alvo, né, como resultado da interação. Então, ela não vem do infinito para ali. Então, existe uma solução que a gente até vai comentar, então, que seria o psi-, que seria algo que vem do infinito e chega no alvo. O mais significa sai do alvo e vai para e se alastra então para todas as direções, se espalha, né? Então seria a onda emergente aqui no caso, que carrega então condições de contorno de onda esférica emergente em relação ao centro espalhador. Então a gente vai olhar para o alvo, aqui vai ser o centro espalhador. É dali que vai sair o resultado, as partículas espalhadas que vão ser descritas também por ondas, né? Tudo vai ser solução da equação de Schrödinger, que a gente está estudando aqui. Vamos agora então detalhar um pouquinho melhor esse resultado, tá? E também fazer a conexão entre a amplitude de espalhamento F e a seção de choque diferencial, que é o observável do espalhamento. Tem a ver com o número de partículas que vai ser medido numa certa direção. Então, colocando aqui o resultado que a gente já falou antes, a onda incidente, a função de onda para a onda incidente é uma onda plana na direção K0, teria uma certa direção ali, então A E na I K0 vezes R, e a onda espalhada vai ter uma outra direção, K, que então vamos chamar a onda espalhada AF E na I K vezes R sobre R. É o que nós tínhamos na equação anterior, né? Aqui. Para a gente conectar com a seção de choque, a gente vai precisar dos fluxos. Então, das densidades de fluxo ou densidade de probabilidade das partículas incidente e espalhada. Então, qual que é a corrente, a densidade de corrente de probabilidade das partículas incidentes? A gente pega a expressão para a corrente de probabilidade da mecânica quântica, como a gente aprende ali nos primeiros capítulos do estudo de mecânica quântica, né? Então, a corrente incidente é dado por essa expressão. Então, o fator aqui, IH cortado sobre 2m, a massa, vezes a função de onda, vezes o gradiente complexo conjugado, menos a função de onda complexo conjugado e o gradiente da função de onda incidente. O primeiro exercício aqui para vocês, então, que vai ficar é vocês obterem este resultado, tá? Que é explicitamente colocar aqui a função de onda incidente, essa exponencial complexa, em todos os lugares, calcular o gradiente, multiplicar, calcular complexo conjugado e chegar nesse resultado aqui. Tipicamente, de um gradiente, vai sair, ao calcular o gradiente da exponencial, tem um produto escalar, vai sair aqui um i vezes k0. Né? Então, por isso que aparece aqui um k0, um vetor, ele vai sair do cálculo do gradiente, dos termos que vão envolver o gradiente. E aí vai dar esse resultado, juntando tudo, né? Então, fica como exercício vocês obterem esse resultado aqui. Ele vai ser importante. Da mesma forma para as partículas espalhadas. Então, para as partículas espalhadas, a mesma fórmula aqui para a densidade de corrente, só que aplicando aqui para onda espalhada, função de onda espalhada. AF E na IKR sobre R.
Lembrando que f, a função amplitude de espalhamento, ela é a função do ângulo, dos dois ângulos, θ e φ. Não é função de r. Então, ao calcular o gradiente, ela não vai entrar nesse cálculo, né? Então, ela vai ser, você vai ter que calcular o gradiente da exponencial dividido por r, né? Aqui, ao calcular o gradiente, vai derivar sobre a distância, né, r, no caso, e vai sair aqui o fator ik. Então, vai descer aqui. Então, o fator i que vai descer, ele vai juntar com esse outro i, e por isso que o resultado vai dar real, né? Vai cancelar real positivo. Então, fixe com esse resultado aqui. Então, h cortado, k sobre mr² e vezes amplitude de espalhamento módulo quadrado. Esse r quadrado tipicamente vai aparecer ao calcular aqui o gradiente do denominador, d1 sobre r, né? E aí vai aparecer esse r quadrado aqui. Então, o primeiro exercício aqui, o exercício dessa aula, é vocês fazerem esses dois passos. Tá? Fica aqui nas entrelinhas. Fazer obter esse resultado. E agora então a gente vai olhar para o número de partículas espalhadas naquele cone, naquele elemento de ângulo sólido, dφ, naquela direção. E que atravessa então um elemento de superfície. Qual é que é a área? A área é o ângulo sólido multiplicado por a distância ao quadrado. Né? Pegar o elemento de área. Então vai aparecer o R2 no elemento lá na integral e em coordenadas esféricas. Né? R2 seno de θ. O seno de θ está aqui já dentro da definição do ângulo sólido. Só tem que incluir aqui o R2 para obter então a área daquele cone. Né? Daquele cone que vai ter então o elemento de superfície. Então, o número de partículas vai ser igual a J espalhado vezes a área. Porque aqui vai ser número de partículas por área multiplicado pela área, essencialmente. Né? Então, R2 de ômega é a área. E densidade de corrente é partículas por área. Então, vai dar o número de partículas. A gente pode inverter agora, então. Então, obtém aqui, em função do ângulo sólido, a gente obtém dN de ômega, e o resultado vai ser, então, densidade de corrente espalhada vezes a distância r². A gente obteve essa quantidade aqui em cima, né? Pela definição da densidade de corrente e as considerações sobre a onda espalhada. Então, colocando o resultado, A2 h cortado k sobre mr², f de θφ ao quadrado, vai cortar aqui o r² e fica esse resultado aqui intermediário, que a gente vai precisar agora. Substituindo então esse resultado que a gente obteve e substituindo também a densidade de corrente incidente, das partículas incidentes, então na fórmula aqui para a seção de choque diferencial, então vamos fazer a substituição. Tá? Então dN de ômega a gente tem aqui e J inc a gente tem lá de cima. Então vamos fazer substituir esses dois resultados. Então o que é fator comum vai cancelar. Então, por exemplo, h cortado sobre m, tem os dois, é fator comum. O módulo quadrado, essa constante também, o módulo quadrado da constante vai cortar. Então fica a razão dos momentos, k sobre k0, vezes a amplitude de espalhamento. Tem então o número de onda da onda espalhada e o número de onda da onda incidente. Isso é proporcional ao momento da onda incidente e da onda espalhada. No caso do espalhamento elástico, então K igual a K0, espalhamento elástico. Então aí vai ser 1, né? Então daí a seção de choque diferencial porque é em termos do ângulo sólido, né? Então d sigma de ômega vai ser então K igual a K0 e fica simplesmente um módulo quadrado da amplitude de espalhamento. Então essa é a relação
bem importante, que a gente fica aqui como resultado final dessa aula, que a seção de choque diferencial ela pode ser obtida a partir da amplitude de espalhamento. Então a gente pode agora procurar, daqui para frente, desenvolver um método para descobrir como calcular a amplitude de espalhamento. Uma vez tendo esse resultado, a gente vai ter a seção de choque. Tá? Mas uma quantidade intermediária bastante importante e que a partir dela, a partir da amplitude de espalhamento, a gente obtém a seção de choque diferencial. Tá? Então, nessa aula inicial, introdutória, a gente introduziu os conceitos de seção de choque e de amplitude de espalhamento, mostrou que uma está relacionada à outra e também discutiu aspectos básicos e a geometria de um problema típico de teoria do espalhamento. Nas próximas aulas a gente vai então seguir mais a fundo esse problema e para a gente no final obter uma expressão para a amplitude de espalhamento e para a seção de choque. Aqui está então a biografia utilizada, boa parte das figuras, as figuras utilizadas são desses livros e também a discussão. Eu recomendo vocês um passeio, um estudo por alguns desses livros, tá? Que foram os livros consultados e utilizados nesta aula. Até a próxima!